Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Quando se fala de Bruxos das Trevas, nós lembramos de dois nomes, certo? Lord Voldemort e Gellert Grindelwald, os dois maiores bruxos das trevas que esse mundo já viu. É claro que não existiam só eles, inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre 7 bruxos das trevas em Harry Potter. Porém, como eles foram os mais poderosos e os mais perigosos, obviamente eles seriam os mais famosos também. Digamos que as carreiras de Gellert Grindelwald e Lord Voldemort foram bastante extensas, e em sua jornada pelo poder e a fim de atingir os seus objetivos, eles cometeram crimes grandiosos, assassinatos, sequestros e mais um monte de barbaridades. Mas a grande questão é, quem de fato foi o mais poderoso dos dois? Quais eram as diferenças, quais eram as semelhanças entre os dois maiores bruxos das trevas que já existiram? Foi pensando nisso que nós chegamos até aqui, e é exatamente agora que nós vamos tentar analisar quem era o mais poderoso entre os dois. Mas antes, já sabe, né? Desce aqui, deixa de ser trouxa e se inscreva. Bruxões, é importante ressaltar que eu criei uma linha cronológica dos dois bruxos para poder organizar melhor, pra gente não se perder aqui, certo? Começando então com Gellert Grindelwald. Ele nasceu em 1883 e iniciou seus estudos em Durmstrang em 1894. Tom Riddle, mais conhecido como Lord Voldemort, nasceu no ano de 1926 e iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1937. Vamos falar um pouco sobre a adolescência desses dois grandes bruxos das trevas. Aos 16 anos, Gellert Grindelwald foi expulso de Durmstrang porque as experiências que ele fazia com os próprios alunos, com os próprios colegas de turma, eram descritas como sádicas e bizarras. E é válido lembrar que a escola de magia Durmstrang, ela aceita a magia das trevas, ela tem uma tolerância muito maior. Os bruxos de lá são muito preconceituosos, a maioria deles, não todos. A escola não aceita nascidos trouxas e eles têm tolerância para esse tipo de prática, esse tipo de aprendizado. Mano, então só fica aí imaginando o que o Grindelwald fez para ele ser expulso de uma escola que tolera magia das trevas. Já o Tom Riddle, aos 16 anos, abriu a Câmara Secreta em Hogwarts e criou sua primeira Horcrux. A primeira Horcrux foi o diário, o próprio diário dele, e a vítima para que ela fosse feita foi a Murta que Geme, que foi morta pelo Basilisco. Foi também nessa mesma época que o Tom Riddle assassinou os seus avós e o seu pai ao descobrir que eles eram trouxas. Então logo de cara com o Tom Riddle nós já temos a criação de uma Horcrux, que é uma magia das trevas muito elevada, e 4 assassinatos, da Murta que Geme e dos parentes, né, do pai e dos avós. O Grindelwald, a gente não sabe o que ele fez, né, a gente não sabe ao certo o que ele fez para ser expulso, fica em aberto. Vamos falar agora do período depois da escola. Grindelwald foi expulso, o Tom Riddle se formou bonitinho ali em Hogwarts, então nós vamos falar desse período deles. Após Grindelwald ser expulso, ele foi para Godric's Hollow, que era onde sua tia-avó, Bathilda Bagshot, morava, que é a historiadora mágica mais famosa do século. E o Grindelwald sempre se interessou pela história bruxa, ele sempre quis saber mais, ele sempre quis aprender, mas eu acho que não foi por esse motivo que ele foi pra lá, não. Ele se mudou pra Godric's Hollow porque ele sabia que lá tinha algum tipo de ligação com alguma das Relíquias da Morte, pelo fato de Ignoto Peverell ter sido enterrado lá e ter vivido lá em Godric's Hollow. Foi lá que ele conheceu o Dumbledore, contou pra ele todos os seus planos, a sua ambição, e o Dumbledore simplesmente se apaixonou por ele, não pelo fato físico, não era uma coisa física, o Dumbledore se apaixonou porque ele enxergava muito dele no Grindelwald. Então, ambos muito poderosos, ambos muito ambiciosos, logo buscaram de colocar em prática o plano de dominar então os trouxas. No meio de toda essa história, no meio de toda essa jornada pelo poder, aconteceu a tragédia que resultou na morte da Kendra, que era a mãe do Dumbledore. E o Dumbledore, como o homem mais velho, o pai dele já estava em Azkaban, se não me engano já tinha morrido em Azkaban, e sobrou para ele. O homem mais velho, ele tinha cuidado dos dois irmãos mais novos, que era o Aberforth e a Ariana, que tinha o grande problema, o que todos acreditam ser um obscuros. E o Grindelwald ficou muito puto com isso, obviamente, porque isso atrapalhava, né? O Aberforth e a Ariana eram um empecilho no caminho deles até o sucesso. E foi aí que aconteceu o duelo entre Alvo Dumbledore, Aberforth Dumbledore e Gellert
Gellert Grindelwald. Eles duelaram os três ao mesmo tempo, o que acabou resultando na morte da Ariana, que ninguém sabe qual feitiço atingiu ela de fato. Depois disso, Grindelwald vai atrás de Mikhail Gregorovich, que é o fabricante de varinhas que possuía a varinha das varinhas. Ele vai até ele, vai lá até a casa dele e rouba. Já o Tom Riddle, ou famoso Lord Voldemort, ao se formar em Hogwarts, ele pediu um emprego ao diretor Armando Dippet. Ele queria ser professor. Ele poderia encontrar as outras peças para transformar em Horcruxes mais facilmente. Só que o diretor Armando Dippet sabia que o Tom Riddle era muito novo para ser professor, então ele aconselhou que ele voltasse daqui a alguns anos quando tivesse mais experiência. E foi aí que o Tom Riddle foi trabalhar na Borgin Burkes, aquela loja na Travessa do Tranco que é bem suspeita, que vende uns artigos meio, né, nada legais aos olhos da comunidade bruxa. Ele foi trabalhar lá e ele conheceu uma bruxa chamada Hepzibah Smith. Era uma velhaca muito rica que colecionava artigos raros e ele descobriu que ela tinha o medalhão de Slytherin e a taça de Hufflepuff. E aí o que o Tom Riddle fez? Decidiu fazer uma visitinha até a casa de Hepzibah Smith para tomar um chá e ele matou, assassinou a Hepzibah Smith, alterou a memória da elfo doméstico dela, Rocky, para que ela dissesse que havia envenenado a bruxa e roubou os dois artefatos mágicos poderosos, o medalhão de Slytherin e a taça de Hufflepuff. Agora nós vamos falar um pouco da ascensão ao poder de Gellert Grindelwald e Lord Voldemort. Começando ali pela década de 20, o Gellert Grindelwald já tinha alguns seguidores e já estava colocando em prática o plano dele de dominar os trouxas. Porque o que ele queria na verdade? Ele queria que os trouxas soubessem da existência dos bruxos, ele queria destruir o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia e ele queria que os bruxos dominassem os trouxas de uma forma benevolente. Não era uma ditadura, era um governo de sábios bruxos e bruxas, mas quem ia governar eram bruxas. Em 1926, como a gente viu lá em Animais Fantásticos, o Grindelwald estava disfarçado de Percival Graves e já estava infiltrado lá no Macusa. Mais tarde a gente descobriu que ele estava fissurado pelo tal Obscurus, ele queria achar o Obscurial, e aí é onde muitas pessoas fazem a ligação e de onde nasceu a teoria de que Ariana era um Obscurial, e foi lá que ele viu isso, viu o poder de destruição e decidiu ir atrás de outro Obscurial para poder pôr o seu plano em prática. O Grindelwald acabou sendo preso, mas a gente sabe que ele não ficou preso por muito tempo porque nós sabemos dos acontecimentos posteriores. Nós sabemos que o grande duelo aconteceu em 1945, onde ele foi derrotado e preso pelo Dumbledore. Mas isso nós vamos descobrir, como eu disse, nos próximos filmes de Animais Fantásticos. Vamos aqui com o que a gente sabe. Na década de 40, o auge do seu poder, Grindelwald constrói um prédio, uma prisão chamada Nurmengard. Todos os seus inimigos, todos que se opusessem ao bem maior, que era o que ele chamava, iriam para aquela prisão. E na fachada dela estava escrito exatamente isso, para o bem maior. Foi então que em 1945 aconteceu o duelo épico, o maior duelo que o mundo bruxo já viu, como ele é descrito, e o Dumbledore derrotou o Grindelwald e prendeu ele na própria prisão que ele criou, que era a Nurmengard. E ele ficou lá até 1998, que foi quando o Voldemort matou ele. No filme não mostra isso, né? No filme eles dão risadinhas como se fossem dois amiguinhos, mas não, o Voldemort mata ele porque o Grindelwald se nega a dizer, né? Ele realmente ri da cara do Voldemort e se nega a dizer onde ela tá. Só que o Voldemort era um ótimo legilimente, acabou lendo a mente do Grindelwald e sabia que ela tava com Dumbledore. Agora vamos para a ascensão ao poder de Lord Voldemort. Após assassinar Hepzibah Smith, roubar os itens mágicos, transformá-los em Horcrux, ele começou a viajar pelo mundo reunindo seguidores e transformando outros artefatos em Horcrux. Entre 1954 e 1957, o Voldemort voltou para Hogwarts para pedir o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas e dessa vez o diretor era o Dumbledore, que vendo como ele estava de aparência, negou, e ele sabia que ele estava mexendo com artes das trevas, inclusive ele sabia como as pessoas o chamavam agora, que era Voldemort. O Dumbledore ainda diz que prefere chamar ele pelo nome que conheceu. Em 1970, teve início o período que ficou conhecido na história mágica como a Primeira Guerra Bruxa. Voldemort instaurou o terror, ele matava, sequestrava todo mundo que se opunha a ele, muito semelhante ao Gellert Grindelwald, não?
Voldemort queria governar pelo terror. Pra ele não tinha nada de benevolente, não tinha nenhum governo benevolente. Ele ia comandar através do terror e quem não quisesse, meu amigo, acabava indo pra vala. A primeira Guerra Bruxa durou de 1970 até 1981, que foi quando houve a primeira queda de Lord Voldemort, lá quando ele tentou matar o Harry e acabou dando errado porque a Lilian colocou a proteção no Harry, tudo que a gente já conhece. Em 1995, o Voldemort retornou à sua forma humana. Ele agiu ali por baixo dos panos naquele período de Ordem da Fênix inteiro, né, de 1995 e 96 inteiro, e aí só no meio lá de 1996 que o Fudge realmente vê que ele voltou, acredita que ele voltou e a guerra contra Voldemort é declarada. Esse período ficou conhecido como a Segunda Guerra Bruxa. Nos anos seguintes, Voldemort tomou o Ministério da Magia e o seu plano de caçar os nascidos trouxas foi colocado em prática. Mas o bruxo com o poder de derrotá-lo ainda estava vivo e caçando suas Horcruxes. Harry Potter e Lord Voldemort se enfrentaram pela última vez em maio de 1998. Com todas as suas Horcruxes destruídas, Voldemort foi finalmente morto pelas mãos do menino que sobreviveu. O grande diferencial também de Grindelwald e Voldemort é que o Voldemort fez Horcruxes, né? E ele foi o único bruxo da história que fez mais de uma Horcrux. Eu acho que o Grindelwald conseguiria fazer uma Horcrux se ele quisesse ser imortal. Não era muito a intenção dele. Tudo bem que ele queria reunir as Relíquias da Morte, mas eu acho que por uma questão de poder mesmo, não com esse lance de ser imortal. Até porque o Grindelwald não era bobo, ele entendia muito bem sobre as Relíquias da Morte. Ele sabia que as funções delas não eram exatamente dominar a morte e ser imortal. No livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, a Rita Skeeter fala um pouco sobre Grindelwald num trecho que diz o seguinte: em uma lista dos bruxos mais perigosos que existiram, ele perderia o seu lugar somente para você sabe quem, que chegou uma geração depois para roubar a sua coroa. É muito difícil saber qual foi mais poderoso, porque a gente tem muita informação sobre um e nem tanta informação sobre o outro. A gente tem muito para descobrir o Grindelwald ainda, porque nós temos mais 4 filmes de Animais Fantásticos pela frente. Então, vamos ver no que dá, né? E aí, pra você, quem é o bruxo das trevas mais poderoso? Gellert Grindelwald ou Lord Voldemort? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber qual dos dois é mais poderoso na sua opinião. É isso aí, bruxões e bruxonas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele deu um trabalhão pra fazer, viu? Mas se você gostou, dá aquela força, mete o dedo aí no like, porque ajuda pra caramba o nosso canal. Como eu disse lá no começo, deixa de ser trouxa e se inscreva. Aqui toda semana vídeos novos sobre o universo mágico de J.K. Rowling. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.